Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje entrando no capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Então também são vários itens e a gente vai fazendo aos poucos. Então o primeiro deles, períodos geológicos. A Terra carrega consigo os traços evidentes de sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com uma precisão matemática nos diferentes terrenos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século e que lançou luz sobre a questão, tão controvertida, da origem e da dos seres vivos que a habitam. Aqui não há hipóteses. Trata-se do resultado rigoroso de observações dos fatos e, em presença dos fatos, a dúvida não é permitida. A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de um modo muito mais certo do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se mostra a descoberto, e não a imaginação dos homens que criam os sistemas. Onde se veem as marcas do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se veem as da água, diz-se com não menos certeza que a água permaneceu. Onde se veem as dos animais, diz-se que os animais ali viveram. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação, não tira consequências senão do que vê. Sobre os pontos duvidosos não afirma nada, não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, hoje o homem conhece a história de sua habitação, e o alicerce das fábulas que cercam o seu berço desabou, para não mais se levantar. 2. Por todas as partes nos terrenos onde existam fossos, escavações naturais ou praticadas pelos homens, nota-se que se chamam estratificações, quer dizer, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam esta disposição são designados sob o nome de terrenos estratificados. Essas camadas, de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros e mais, distinguem-se entre elas pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a abertura de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas permitiram observá-las até a uma profundidade bastante grande. 3. As camadas, geralmente, são homogêneas, quer dizer, que nenhuma está formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias que existiram conjuntamente e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre claramente traçada, como nas bases de uma construção. Em nenhuma parte se vê misturarem-se e se perderem uma na outra, relativamente aos seus respectivos limites, como ocorre, por exemplo, nas cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que foram formadas sucessivamente, depositadas uma sobre a outra, nas condições e por causas diferentes. As mais profundas, naturalmente, foram as primeiras a serem formadas, e as mais superficiais, posteriormente. A última de todas, a que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que se deve às suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas
provenientes das plantas e dos animais. 4. As camadas inferiores colocadas abaixo de cada camada vegetal receberam em geologia o nome de rochas, nome que, nesta acepção, não implica sempre a ideia de uma substância. As maritacas ali em cima do fio de luz. Fio de luz da rua. De novo. 4. As camadas inferiores colocadas abaixo da camada vegetal receberam em geologia o nome de rochas, nome que, nesta acepção, não implica sempre a ideia de uma substância pétrea, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Umas estão formadas de saibro, de argila ou terra argilosa, de mármore, de calhaus redondos, outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, os giz, os calcáceos, os calcários ou pedras de cal, as pedras de moinhos, os carvões de terra, os asfaltos e etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poderosa, segundo a sua espessura seja mais ou menos considerável. Pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas, reconhecem-se sinais certos de que umas provêm de matérias fundidas e algumas vezes verificadas pela ação do fogo, vitrificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas e depositadas pelas águas. Algumas dessas substâncias permaneceram desagregadas como o saibro. As outras, primeiro no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou outras causas, endureceram e adquiriram, depois de longo tempo, a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas anunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água têm, pois, a sua parte de ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes dos depósitos aquosos é a horizontal. Quando se vêem esses imensos planos que se estendem por vezes a perder de vista de uma horizontalidade perfeita, unidos se houvessem sido nivelados com um rolo, ou esses fundos de vales tão planos quanto a superfície de um lago. Pode-se estar certo de que, numa época mais ou menos recuada, esses lugares estiveram muito tempo cobertos por águas tranquilas que, em se retirando, deixaram secas as terras que haviam depositado durante a sua permanência. Após a retirada das águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em lugar de terras férteis, lamacentas, argilosas ou calcárias, próprias para assimilarem os princípios nutritivos, as águas não depositaram senão areias siliciosas, sem agregação. Tem-se esses planos arenosos e áridos que constituem as charnecas e os desertos. Os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que foram os aterros na embocadura dos rios podem dar-nos disso uma ideia em pequeno plano. 6. Se bem que a horizontalidade seja a posição normal e mais geral das formações aquosas, frequentemente vêem-se sobre muito grandes extensões nos países montanhosos, rochas duras que sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, estarem em uma posição inclinada e, às vezes, mesmo vertical. Ora, segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não podem se formar senão em planos horizontais, já que aqueles que ocorrem nos planos inclinados são arrastados para as baixadas pelas correntes e pelo seu próprio peso. Torna-se evidente que esses depósitos foram levantados por uma força qualquer,
depois de sua solidificação ou transformação em pedras. Destas considerações, pode-se concluir com certeza que todas as camadas pedregosas provenientes de depósitos aquosos, em uma posição perfeitamente horizontal, foram formadas depois de séculos, pelas águas tranquilas, e que todas as vezes que têm uma posição inclinada é porque o solo foi atormentado e deslocado posteriormente por perturbações gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. 7. O fato da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que fornece consiste os restos fósseis de animais e de vegetais encontrados em quantidades inumeráveis nas diferentes camadas, e com esses restos se encontram mesmo nas mais duras pedras. Disso é preciso concluir que a existência desses seres é anterior à formação das próprias pedras. Ora, se considera o número prodigioso de séculos que foi preciso para operar-lhes o endurecimento e levá-los ao estado em que estão de tempo imemorial, chega-se a esta consideração forçada de que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que é bem anterior, consequentemente, à data assinalada pela Gênese. 8. Entre esses restos vegetais e animais, há os que foram penetrados em todas as partes de sua substância, sem que a sua forma tenha sido alterada, por matérias silenciosas ou calcárias, que os transformaram em pedras, das quais algumas têm a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outros foram simplesmente envolvidos pela matéria em estado de moleza. São encontrados intactos e alguns em sua inteireza nas pedras mais duras. Outros, enfim, não deixaram senão marcas, mas de uma clareza e de uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras tem-se encontrado até a marca de passos, e pela forma do pé, dos dedos e das unhas, reconheceu-se de qual espécie animal provinham. 9. Os fósseis animais não compreendem somente, e isso é fácil de conceber-se, as partes sólidas e resistentes, quer dizer, a ossatura, escamas e chifres, algumas vezes são esqueletos completos, ou mais frequentemente não são senão partes destacadas, mas das quais é fácil reconhecer a procedência. Pela inspeção de uma mandíbula, de um dente, vê-se em seguida se pertence a um animal herbívoro. Como todas as partes do animal têm uma correlação necessária, a forma da cabeça e de uma omoplata, de um osso de perna, de um pé, basta para determinar a estatura, a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite confundi-los com os animais aquáticos. Os peixes e os mariscos fósseis são excessivamente numerosos. Só os mariscos formam algumas vezes bancos inteiros de uma grande espessura. Pela sua natureza, se reconhece sem dificuldade se são animais marinhos ou de água doce. 10. As pedras roladas, que em certos lugares constituem rochas poderosas, são um índice inequívoco de sua origem. São arredondadas como os seixos das praias, sinal certo do atrito que sofreram pelo efeito das águas. As regiões onde se encontram enterradas em massas consideráveis, incontestavelmente foram ocupadas pelo oceano, ou por águas por longo tempo ou violentamente agitadas. 11. Os terrenos de diversas formações são, por outro lado, caracterizados pela própria natureza dos fósseis que contêm. Os mais antigos encerram espécies animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do globo. Certas espécies mais recentes desapareceram igualmente, porém conservaram suas análogas, que não diferem de sua linhagem, senão pelo tamanho de algumas nuances de forma. Outras, enfim, das quais vemos os últimos representantes
evidentemente tendem a desaparecer em um futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam de nossa época, as espécies animais e vegetais se aproximam também daquelas que existem hoje. As perturbações, os cataclismas que ocorreram sobre a Terra desde a sua origem mudaram-lhe as condições de aptidão para a manutenção da vida e fizeram desaparecer gerações inteiras de seres vivos. 12. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, sabe-se de maneira mais positiva se, na época de sua formação, a região que as contém estava ocupada pelo mar, por lagos ou por florestas e planícies povoadas por animais terrestres. Se, pois, em uma mesma região encontra-se uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, várias vezes repetidas, é uma prova irrecusável de que essa mesma região foi várias vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E quantos séculos de séculos, certamente milhares de séculos talvez, foram necessários para cada período para se cumprirem? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, elevar as montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas a Terra não deveu passar antes de ser como a vemos desde os tempos históricos. É querer-se que isso fosse a obra do tempo menor do que é preciso se fazer crescer uma planta. 13. O estudo das camadas geológicas atesta, assim, o que foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividiram a sua história em várias épocas. Essas épocas constituem o que se denominam os períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Contam-se 6 principais, que se designam sob os nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante o tempo de cada período se chamam também terrenos primitivos, de transição, secundários e etc. Diz-se que tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil, encontram-se em terrenos de tal ou de tal período. 14. É essencial notar-se que o número desses períodos não é absoluto e que depende dos sistemas de classificação. Não se compreende nos 6 acima designados, senão aqueles que foram marcados por uma mudança notável e geral do estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. Por isso, são divididos em 6 períodos, caracterizados pela natureza dos terrenos, e que elevam a 26 o número de formações gerais bem caracterizadas, sem contar as que provêm de modificações devidas às causas puramente locais. Bom, então esse aí foi o primeiro item, foi bastante extenso, para a gente não deixar, para não tornar ainda mais longo essa dissertação, né? Eu vou ver se eu coloco um outro vídeo para que você acompanhe algumas informações aqui, né, com melhor discussão, tá bom? Se você gostou dessa parte, deixa seu like. Ah, mas eu não gostei muito, achei muito técnico, mas deixa seu like. Ah, mas se você ainda também não está inscrito no canal, vai ali e se inscreve, né? Se inscreve aí no canal, basta clicar aí no inscrever-se, e aí faça um comentário, né? Faça um comentário, divulgue nas suas redes sociais. Se você chegou de paraquedas, né? Que o pessoal fala, cai de paraquedas. Se você chegou nesse vídeo,
nesse momento, gostaria que você fosse ao canal. Se inscreve, vai ao canal. São várias playlists dos estudos das obras de Kardec. Então já temos uma playlist do Livro dos Espíritos, outra playlist do Livro dos Médiuns, essa da Gênese que está se desenvolvendo, tem uma playlist do meu livro A Vida Sob Nova Visão. Estamos desenvolvendo paralelamente o Evangelho segundo o Espiritismo na forma de Evangelho no Lar. Então se inscreve, baixa as playlists, né? Coloca lá na sua coletânea de estudos e vamos lá, vamos estudar esses assuntos que são muito, mas muito importantes para o desenvolvimento do nosso espírito, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E com somente alegria